Olá, alunos, bem-vindos. Estou falando um pouco hoje sobre os limites infinitos, tópico aí que vem logo depois das propriedades dos limites, né, e das aplicações que nós já vimos. Bom, então, tratando aqui dos limites infinitos, né, quando nós resolvemos um limite e não encontramos como resposta valores numéricos, né, mas em vez de valores numéricos nós encontramos o infinito, então nós dizemos que o limite é infinito, né? Então, eu vou colocar aqui a definição, né? Basicamente, quando resolvemos um limite e não encontramos um valor numérico, mas sim o infinito, dizemos então que o limite é infinito. Então, a partir dessa definição, o que a gente pode considerar? Quando eu tenho, por exemplo, uma situação onde eu preciso calcular o limite, né? Então, limite da função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E esse limite é com x tendendo a menos 1. O que vai acontecer nesse caso aqui? Nesse caso, pessoal, quando nós fazemos a substituição de x por menos 1 na expressão, nós vamos encontrar exatamente o seguinte, ó. Vamos fazer aqui a substituição de x por menos 1, que é a substituição direta que a gente já viu tantas vezes até aqui, né? No caso, eu tenho menos 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Aliás, menos 1 menos 1, né? Então, isso aqui vai ser igual 1 menos 1, 0. E aqui, sinais iguais soma e conserva o sinal. 0 sobre menos 2, que é igual a 0. Observe que isso aqui não é uma indeterminação exatamente, porque nós temos um valor diferente de 2 no denominador, né? Essa aqui, ela não é uma situação especial, porque sempre que na substituição de x ocorrer o que está acontecendo nesse caso aqui, que é um 0 sobre k, né, a gente pode considerar assim, sempre que acontecer esse 0 sobre k, onde k é diferente de 0, porque se for igual vai dar uma indeterminação, né? Então, onde k é diferente de 0, nós sabemos que o resultado do limite sempre será 0 naturalmente, tá? Então, quando acontece essa situação onde eu tenho 0 no numerador sobre um k qualquer que seja diferente de 0, eu tenho, então, naturalmente um limite igual a 0, né? E se nessa substituição do valor de x ocorrer, por exemplo, isso aqui? Se ocorresse, por exemplo, k sobre 0 com k diferente de 0. K diferente de 0. Analisando isso aqui, a gente sabe, né, que provavelmente aconteceria, provavelmente não, né? A gente sabe que nos casos em que eu tenho essa situação, na verdade eu tenho uma indeterminação. E a gente pode fazer também um estudo, né, de quando acontece a questão do limite infinito, para saber, né, as situações que a gente pode encontrar. Então, por exemplo, vamos aqui estudar o limite de uma função. Estude o limite da função 1 sobre x. Um exemplo simples. 1 sobre x. E x tende a 0.
Aqui a gente precisa analisar os limites laterais, né? Então, para analisar o limite lateral, a gente vai recorrer às aproximações. No caso, primeiramente, a aproximação do zero pela direita, né? Vamos considerar aqui a aproximação do zero pela direita. Então, nesse caso, fazendo a representação aqui, a gente vai ter x tendendo a zero positivo, digamos assim, né? X tendendo a zero pela direita. Então, vamos fazer uma tabela aqui para poder a gente ver o que acontece. Eu tenho x e aqui eu vou ter o valor da minha função, que é, como tá aqui, ó, 1 sobre x. Então, 1 sobre x, a minha função. Então, a gente vai analisar o comportamento dessa função para os valores que a gente considerar aqui no lugar de x, né? Então, vamos considerar 1, 0,1, lembrando que esses valores nós mesmos que escolhemos, tá? Que aqui a ideia é fazer uma análise, um estudo, né? E o próximo valor, 0,001. Então, considerar esses aqui. Bom, quando eu tenho x igual a 1, 1 sobre x vai ser 1, né? Eu vou ter 1 sobre 1, que é 1. Quando x é igual a 0,1, 1 sobre x vai ser 10, né? Porque a gente vai ter 1 sobre 0,1. Quando o meu x for 0,001, 1 sobre x vai ser 100. Basta fazer a substituição, né? E coloca 0,01 no lugar de x, divide e aí a gente vai obter isso aqui. E quando x for 0,001, 1 sobre x vai ser, intuitivamente, né? Vai ser 1000. E assim sucessivamente, né? Então, o que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber que cada vez que tomamos x suficientemente próximo de zero pela direita, claro, né? O meu f de x, que no caso é 1 sobre x, cresce infinitamente. Então, o que a gente pode perceber aqui? Escrevendo, né? Deixando isso aqui escrito para ficar mais fácil a compreensão. Cada vez que tomamos x próximo de zero pela direita, f de x, né, que é a função f de x, cresce infinitamente. Cada vez que tomamos x próximo de zero, né, pela direita, f de x cresce infinitamente. Então, simbolicamente, o que está acontecendo aqui? Simbolicamente, nós temos limite. O limite de 1 sobre x vai ser igual o limite de 1 sobre x vai ser igual a mais infinito. Mais o infinito, né? Porque o valor cresce infinitamente quando nós temos valores de x que se aproximam de zero, mas que não chegam a zero, né? E isso é o que a gente pode perceber aqui. Agora, isso quando x se aproxima de zero pela direita. Agora falta a análise de quando x se aproxima de zero pela esquerda, né? Então, vamos também ver o que vai acontecer aqui. Agora, a aproximação de zero
pela esquerda. Escrevendo isso aqui simbolicamente, né? A notação é x tende a 0 menos. Então, vamos fazer novamente uma tabela para ver o que vai acontecer aqui. Tenho x. Tá. Eu tenho x e a minha função novamente é 1 sobre x. Então, os valores menos 1, lembrando que agora tem que ser negativo porque se aproxima de 0 pela esquerda, né? Então, são valores negativos. Menos 0,1, menos 0,01 e menos 0,001. Então, agora vamos ver o que acontece quando eu substituo x por cada um desses valores, né? 1 sobre menos 1 vai ser menos 1. 1 sobre menos 0,1 vai ser menos 10. 1 sobre menos 0,01 vai ser menos 100. E 1 sobre menos 0,001 vai ser menos 1000. Menos 1000. Então, o que essa tabela mostrou para mim? Que cada vez que eu tomo um x diferente, aliás, um x suficientemente, né, próximo de 0 pela esquerda, o meu f de x vai decrescer infinitamente, né? O meu valor de x, o meu valor de f de x, aliás, ele está decrescendo infinitamente, né? Que a gente tem aqui os valores negativos, né? Menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000, cada vez mais longe, né, de 0. Então, cada vez que tomamos x próximo de 0 pela esquerda, f de x decresce infinitamente. E simbolicamente, né, nós temos que o limite de 1 sobre x com x tendendo a 0 pela esquerda vai ser igual a menos o infinito, né? Decresce infinitamente. Bom, então qual é a conclusão que a gente pode tirar disso aqui? Como os limites laterais são distintos, né? Então nós temos que o limite de 1 sobre x com x tendendo a 0 vai ser infinito, né? Então, inclusive o gráfico, né, que a gente pode aplicar o gráfico aqui dessa função. Deixa eu colocar aqui no GeoGebra, né? A representação aqui do gráfico pode ser feita da seguinte forma. Temos aqui eixo x e eixo y. Então, aqui eixo y e aqui o eixo de x. Vou desenhar e depois eu mostro certinho no GeoGebra. Aqui nós temos a origem e seria um gráfico mais ou menos assim, né? Infinito e aqui infinito também. Se aproxima de 0, né? Mas nunca chega a 0 e tende aqui aos valores infinitos, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x, né? Olha só a representação gráfica.
dessa forma, né? Perceba que nós temos valores muito próximos, né? Porém que não chegam a zero, né? E tendem aqui, ó, ao infinito, né? Nós não temos um fim nesse gráfico, ele vai aqui até o infinito. Isso tanto, né, pelo lado aqui dos valores positivos, né? No caso nós temos aqui o primeiro quadrante, quanto aqui, ó, no terceiro quadrante, que os valores são negativos, né? Então, esse aqui é o gráfico que nós temos para esse tipo de função. Muito bem. Então, a partir disso, a gente pode fazer uma generalização, né? Escrever aqui a regra, né, para esse caso, ou seja, a generalização dos limites infinitos, né? Então, a regra basicamente é a seguinte, considerando aqui tudo que a gente viu, né? Eu posso saber que quando eu tenho k sobre 0 pela direita, isso aqui vai ser igual a mais infinito, infinito positivo, né? E k é maior do que 0, que foi o que a gente viu a partir da tabela, né? K é maior do que 0. Vou ter que escrever um pouco menor, porque senão não vai dar aqui para colocar a regra completa. Então, regra. Quando eu tenho k sobre 0 pelo lado direito, isso aqui vai ser igual a mais o infinito com k maior que 0, né? E também quando eu tenho k sobre 0 positivo, isso aqui vai ser igual a menos o infinito. Porém, quando eu tiver k menor que 0, né? Então, k sobre 0 tendendo à direita, 0 vindo à direita, né? Eu tenho infinito positivo quando k é maior que 0, e para esse mesmo caso eu tenho menos infinito quando k é menor que 0, né? E eu também posso considerar quando k tende a 0 pela esquerda, né? K tende a 0 não, quando nós temos k sobre 0 pela esquerda, né? Eu tenho menos infinito quando k é maior que 0, e eu também tenho que quando k sobre 0 pela esquerda é igual ao infinito positivo, isso aqui quer dizer que, na verdade, eu tenho k menor do que 0. K menor do que 0. Então, essa daqui é a generalização, né, do que a gente viu a respeito dos limites infinitos, né? Generalização que a gente pode aplicar aqui para os mais diversos casos quando eu tenho esse tipo de situação, né? E dessa tabela, a gente também pode perceber o quê? A gente também pode perceber que percebemos que quando eu tenho aqui esse caso de k sobre mais ou menos, né? Tanto mais quanto menos infinito, o que eu posso concluir a partir daqui? Que isso aqui vai ser igual a 0. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, se o denominador tende ao infinito, com o numerador constante, né? Com o numerador constante, que a gente tem k na constante, né? No numerador. Então, a razão, ou seja, a divisão, né? A razão se aproxima de 0.
né? E claro que a gente vai desenvolver isso aqui agora, mas já é uma conclusão que a gente pode tirar a partir, né, disso que já foi mostrado aqui, né? Então, agora nós temos uma outra situação, que é a situação dos limites no infinito. Então, vamos ver o que acontece com a questão dos limites no infinito, né? Próximo tópico aqui que a gente tratar. Limites no infinito. Pessoal, o que acontece? Nós estamos interessados agora em estabelecer o comportamento de uma função, né? Falando de limites no infinito. O nosso interesse agora é estabelecer o comportamento de uma função quando a variável x cresce indefinidamente. Então, o nosso foco é trabalhar com x tendendo ao infinito. X tende ao infinito, né? Ou quando ela decresce infinitamente. No caso aqui, x está crescendo infinitamente, né? E, nesse segundo caso, x vai decrescer infinitamente. Né? Aqui x cresce infinitamente, aqui x decresce infinitamente. Em algumas situações, a função se aproxima de um valor numérico, né? E em outras situações, ela pode crescer infinitamente ou então decrescer infinitamente, né? Então, quando a gente tem x se aproximando de um valor numérico, é um caso, né? E o que a gente vai falar agora é da questão do x se aproximando não de um valor específico, né? X crescendo ou decrescendo infinitamente, né? Então, questão de gráfico, né? A gente pode considerar que existe uma forma, né, de representar graficamente essas situações. Eu tenho, por exemplo, o caso de quando x se aproxima, por exemplo, de um valor numérico, né? Quando x se aproxima de um valor numérico, o gráfico ele pode ser representado, por exemplo, dessa forma. Que eu tenho eixo x, eixo y. Vamos considerar, por exemplo, Aqui nós temos o gráfico. E a função f, deixa eu fazer de outra cor. A função f tendendo a um valor numérico, né? Então, por exemplo, essa situação aqui. Tendendo a um valor numérico, né? No caso, esse é f. Isso aqui é quando nós temos, novamente, quando nós temos x tendendo a um valor numérico, quando a função se aproxima de um valor numérico, né? Então, quando a função se aproxima de um valor numérico. Nós temos esse exemplo de gráfico. Agora, quando x se aproxima do infinito pela direita, né? Ou seja, quando x cresce infinitamente, a representação gráfica pode ser da seguinte forma. Eu tenho eixo y e eixo x. Aqui e a função ela pode fazer da seguinte forma: passar pelo 1 e ir até o infinito, a função g, por exemplo, né? Considerando que a gente tem f de g. Então, aqui é um exemplo onde o meu valor, né, o valor da função está crescendo infinitamente. Então, o x tende ao infinito, né? E o terceiro e último caso é quando o x decresce infinitamente, né? Então, mais uma vez, aqui eu tenho o meu gráfico, yx, e o valor da função pode fazer, por exemplo, assim, né? E aqui nós temos uma função que decresce infinitamente, por exemplo, a função h, f de h, né? Então, esses aqui são os casos quando eu tenho limites no infinito, né? Isso aqui é generalização. Aqui o exemplo de quando a função se aproxima de um valor numérico, ou seja, ela se aproxima de um valor, mas não chega, né?
E aqui quando x cresce infinitamente, aqui quando x decresce infinitamente, né? Bom, agora uma aplicação disso aqui com um valor numérico, a gente pode pensar nessa figura 1, né? Pensando aqui nessa figura 1. Nós podemos ter, por exemplo, o limite de x tendendo ao infinito pela direita né? E a minha função pode ser 1 sobre x mais 1. 1 sobre x mais 1. Uma função exemplo. Isso aqui vai ser basicamente igual a 0 mais 1 igual a 1. Porque aqui a gente está considerando o quê? A gente está considerando esse primeiro gráfico, né? Então, eu estou fazendo basicamente uma substituição, né? Na figura 2, o que a gente pode ter? A gente pode ter o limite de x também tendendo ao infinito pela direita. A minha função vai ser x mais 1. E vai ser igual a mais o infinito. Que afinal de contas nós não temos uma determinação, né? E na figura 3, até porque do que a gente estava falando aqui, né? Que o valor do limite, ele vai realmente ao infinito, né? Então, a resposta é naturalmente, a resposta do limite é naturalmente o infinito. E no terceiro caso, logicamente, nós teremos o limite pela esquerda, né? O limite negativo, então, o infinito negativo. Então, x tendendo a menos o infinito, não, mais o infinito, né? E a nossa função, menos x ao quadrado, aqui no exemplo 2, né? No exemplo 3, que a gente pode ter a função menos x ao quadrado mais 4. Vai ser o limite tendendo ao infinito pela esquerda, né? Bom, então, nós podemos também ter uma tabela, né, que apresenta situações de soma e produto de infinitos que serão utilizados com frequência. Né? Vou apresentar para vocês essa tabela que basicamente junta, né, as situações de soma e produto de infinitos que a gente vai utilizar com bastante frequência, né, nesses casos aqui. Então, quando nós temos, por exemplo, mais ou menos o infinito multiplicado por mais ou menos o infinito, isso aqui vai ser igual ao infinito pela direita, né? Quando a gente tem menos e mais o infinito multiplicado por mais e menos o infinito, isso aqui vai ser o infinito pela esquerda. Né? Isso aqui é basicamente uma tabela, né, que a gente tem. São vários outros valores, na verdade são 8 exemplos que nós temos, né? Mas que será passado aqui nas próximas aulas, né, nos próximos vídeos. Então, é uma questão que vai ser que os alunos podem memorizar no decorrer, né, do andamento do curso. Então, agora, a gente pode ressaltar também que, por exemplo, né, se eu tenho um valor n, esse valor n, ele pode ser natural não nulo, né, considerando, por exemplo, que eu tenho um n natural não nulo, né, n podendo ser um valor qualquer, no caso de um expoente, né, do expoente de um limite. Então, a gente pode ter a seguinte representação: limite de x que se aproxima do infinito pela direita, de x elevado a n, é desse n que eu estou falando, né?
expoente aqui do limite, que vai ser igual a mais o infinito. Né? Então, considerando isso aqui, nós temos, consequentemente, que esse limite, isso aqui é basicamente uma propriedade, tá? Uma generalização. O limite com x tendendo a menos o infinito de x elevado a n vai ser igual. Aí nós temos duas situações, né, para esse caso. Vai ser mais infinito ou menos infinito. Aqui, se n for par, e aqui se n for ímpar, né? Então, a primeira situação, quando n é par, e aqui quando n é ímpar. Quando n é ímpar. Então, infinito positivo se n for par, infinito pela esquerda se n for ímpar, né? Então, basicamente essas são as características aí, né, e o resumo principal desses dois tópicos tão importantes.